Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, junho 1862, volume 6, segunda parte. Assim se escreve a história. Os milhões do Sr. Allan Kardec. Estamos informados que, numa grande cidade comercial, onde o espiritismo conta numerosos adeptos e onde faz o maior bem entre a classe laboriosa, um padre tornou-se o propagandista de certos ruídos que almas caridosas se apressaram em levar adiante e certamente amplificar. Conforme tais ditas, nós possuímos milhões. Em nossa casa tudo brilha, e nós só pisamos os mais belos tapetes do Bisson. Conheceram-nos pobre em Lyon. Hoje temos carruagem de 4 cavalos e arrastamos em Paris um trem principesco. Toda essa fortuna nos vem da Inglaterra, desde que nos ocupamos do espiritismo e pagamos largamente os nossos agentes na província. Vendemos caríssimo os manuscritos de nossas obras, sobre os quais ainda temos um royalty, o que não nos impede de os vender a preços malucos, etc. Eis a resposta que demos à pessoa que nos envia tais detalhes. Meu caro senhor, ri muitos dos milhões com que tão generosamente me gratifica o senhor Padre V, tanto mais quanto estava longe de suspeitar de tanta fortuna. O relatório feito à Sociedade de Paris, antes da recepção de vossa carta, e que vai aqui publicado, infelizmente vem reduzir essa ilusão a uma realidade muito menos dourada. Aliás, não é a única inexatidão desse relato fantástico. Para começar, jamais morei em Lyon, pois não vejo como lá me tivessem conhecido pobre. Quanto à minha equipagem de 4 cavalos, sinto dizer que se reduz aos sendeiros de um fiacre, que tomam apenas 5 ou 6 vezes por ano, por economia. É verdade que, antes das estradas de ferro, fiz algumas viagens em diligências. Certamente fizeram confusão. Mas esqueço que então ainda não se tratava de espiritismo, e que é ao espiritismo que eu devo, conforme aquele reverendo, a minha imensa fortuna. Onde então pescaram tudo isto, senão no arsenal da calúnia? Seria tanto mais verossímil se pensasse na natureza da população em cujo meio propagam tais rumores. É de convir que se torna necessário ser curto de boas razões para se reduzir a tão ridículos expedientes a fim de desacreditar o espiritismo. O senhor vigário não vê que vai direto contra o seu objetivo, porque dizer que o espiritismo me enriquece a tal ponto e é confessar que se acha imensamente espalhado. Então, se espalha, é que agrada. Assim, aquilo que ele queria aplicar contra o homem volta-se em benefício da doutrina. Depois disto, façam alguém acreditar que seja uma utopia uma doutrina em que alguns anos dá milhões ao seu propagador. Tal resultado seria um verdadeiro milagre, pois não há exemplo de uma ideia filosófica que jamais tenha sido fonte de dinheiro. Geralmente, com as invenções, come-se o pouco que se tem, e ver-se-á que é mais ou menos o meu caso, se soubesse quanto me custa a obra a que me dediquei e a qual sacrifico, além de meu tempo, minhas vigílias, meu repouso e minha saúde. Mas eu tenho por princípio guardar aquilo que faço
e não gritar dos telhados. Para ser imparcial, o senhor vigário deveria ter feito um paralelo das quantias que as comunidades e os conventos subtraem aos fiéis. Quanto ao espiritismo, mede sua influência pelo bem que faz, o número de aflitos que consola e não pelo dinheiro que ajunta. Com um trem principesco, é claro que se precisa de uma mesa de elegante. Que diria o senhor vigário se visse minhas mais suntuosas refeições, nas quais recebo os amigos? Achá-las-ia muito magras ao lado das magras refeições de certos dignatários da igreja, que as repeliriam, talvez, para as mais austeras quaresmas. Já que ele ignora, eu lhe direi, para lhe poupar o trabalho das comparações, que o espiritismo não é, nem pode ser um meio de enriquecer. Ele repudia toda a especulação de que pudesse ser objeto. Ensina a fazer pouco caso do temporal, a contentar-se com o necessário e não procurar alegrias supérfluas que não são o caminho do céu. Que se todos os homens fossem espíritas, não teriam inveja, nem ciúmes, nem se despojariam uns dos outros. Não diriam mal do próximo, não o caluniariam, porque ele ensina esta máxima do Cristo: não faças a outrem o que não queres que te façam. É para a pôr em prática que não escrevo todas as letras do nome do Senhor Padre V. Ainda ensina o Espiritismo que a fortuna é um depósito de que se há de dar contas e que o rico será julgado conforme o emprego que dela tiver feito. Se eu possuísse a que me atribuem, e, sobretudo, se a devesse ao Espiritismo, seria perjuro aos meus princípios de a empregar na satisfação do orgulho e na posse de prazeres mundanos, em lugar de a fazer servir a causa cuja defesa abracei. Mas perguntarão: e as obras? Não vendem caro os manuscritos? Um instante. Agora se entra no domínio privado, onde não reconheço a ninguém o direito de se imiscuir. Sempre honrei os meus negócios, não importa a que preço de sacrifícios e de privações. Nada devo a quem quer que seja, enquanto muitos me devem, sem o que teria mais do dobro do que possuo, com o que, em vez de subir, desci na escala da fortuna. Assim não tenho que dar conta de meus negócios a ninguém. É bom que se diga. Entretanto, para contentar um pouco os curiosos que se deveriam meter apenas com o que é de sua conta, direi que se tivesse vendido meus manuscritos, apenas teria usado do direito que todo trabalhador tem de vender o produto de seu trabalho. Mas não vendi nenhum. Alguns até dei pura e simplesmente no interesse da causa e que são vendidos como querem, sem que me venha um tostão. Os manuscritos são vendidos caro quando de obras conhecidas, cujo lucro é previamente garantido. Mas, em parte alguma, encontram-se editores tão complacentes que paguem a peso de ouro obras de lucro hipotético, quando eles nem mesmo querem correr o risco da impressão. Ora, a esse respeito, uma obra filosófica tem 100 vezes menos valor que certos romances encabeçados por certos nomes. Para dar uma ideia de meus grandes lucros, direi que a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que fiz por minha conta e risco, não teve editor que dela quisesse encarregar-se. E feitas as contas, esgotada a edição, vendidos uns exemplares, dados outros,
rendeu-me cerca de 500 francos, como posso provar documentadamente. Não sei que tipo de carruagem poderia ser comprada com isto. Na impossibilidade em que me encontrei, não possuindo ainda os milhões em questão para enfrentar os gastos de todas as minhas publicações e, sobretudo, de me ocupar com as suas vendas, cedi por algum tempo o direito de publicação, mediante um direito do autor, calculado em uns poucos cêntimos por volume vendido. Assim, estou inteiramente estranho aos detalhes das vendas e às transações que os intermediários possam fazer com as remessas feitas pelos editores aos meus correspondentes, transação de cuja responsabilidade eu declino. Obrigado, no que me concerne, a abrir conta nos editores a um determinado preço por exemplar que retiro, vendo ou dou de presente. Quanto ao lucro que pode vir da venda das minhas obras, não tenho que dar contas de seu montante, nem do seu emprego que lhe faço. Certamente assiste-me o direito de o gastar como entender. Entretanto, não sabem se tal produto tem uma destinação determinada, da qual não pode ser desviado. É o que saberão mais tarde, porque se um dia alguém tivesse a fantasia de escrever a minha história com semelhantes dados, os fatos deveriam ser repostos em sua integridade. Por isso, deixarei memórias circunstanciadas sobre todas as minhas relações e todos os meus negócios, sobretudo no que concerne o espiritismo, a fim de poupar aos cronistas futuros os equívocos em que muitas vezes caem, ouvindo diz que criaturas estúrdias, de más línguas, de gente interessada em alterar a verdade, as quais eu deixo o prazer de deblaterar à vontade, para que mais tarde se torne mais evidente a sua má-fé. Por mim, pessoalmente, muito pouco me inquietaria se meu nome não estivesse de agora em diante ligado intimamente à história do Espiritismo. Por minhas relações, naturalmente, possuo a respeito os mais numerosos e autênticos documentos que existem. Pude acompanhar a doutrina em todo o seu desenvolvimento, observar-lhe todas as peripécias, como lhe prever as consequências. Para todo homem que estuda esse movimento, a última evidência é que o Espiritismo mareará uma fase da humanidade. É, pois, necessário que, mais tarde, se saibam das vicissitudes que teve de atravessar, quais os obstáculos encontrados, quais os inimigos que procuraram inutilizá-lo, de que armas se serviram para o combater. Também importa saber por que meios pôde triunfar e quais as pessoas que, por seu zelo, seu devotamento, sua abnegação, terão contribuído eficazmente para a sua propagação. Aqueles cujos nomes e atos merecem ser assinalados para o reconhecimento da posteridade, é um dever que me impus, terão seus nomes inscritos nas minhas fichas. Compreende-se que essa história não pôde aparecer tão já. O Espiritismo apenas acaba de nascer e as fases mais interessantes de seu estabelecimento ainda não se completaram. Aliás, poderá acontecer que entre os Saúls do Espiritismo de hoje, mais tarde surjam os São Paulo. Esperemos não ter que registrar os Judas. Tais são, meu caro senhor, as reflexões sugeridas pelos rumores que me chegaram. Eu os considerei não pelos espíritas de vossa cidade, que sabem o que fazer a meu respeito e que teriam podido julgar-me, quando os visitei,
se em mim houvesse gostos e atitudes de grão senhor. Faço-o, pois, em atenção aos que me não conhecem e que poderiam ser induzidos em erro. Por essa maneira, mais que leviana descrever a história. Se o senhor padre vê, quer apenas dizer a verdade, estou pronto a lhe fornecer verbalmente todas as explicações necessárias ao vosso esclarecimento. Todo vosso, Allan Kardec. Sociedade Espírita de Viena. Anunciando que uma edição alemã de nossa brochura, O Espiritismo em sua expressão mais simples, tinha sido publicada em Viena, falamos da Sociedade Espírita dessa cidade. Recebemos do presidente daquela sociedade a seguinte carta: Senhor Allan Kardec, a Sociedade Espírita de Viena encarrega-me de vos comunicar que acaba de vos nomear seu presidente de honra e vos pede aceiteis esse título como sinal de alta e respeitosa estima que vos dedica. Desnecessário acrescentar, Senhor, que, servindo aqui de instrumento, apenas obedeço a um impulso de meu coração que vos é inteiramente dedicado. Permite-me, Senhor, sem abusar de vosso precioso tempo, acrescentar algumas palavras relativas à nossa sociedade. Ela acaba de entrar em seu 3º ano e, posto muito restrito, seja ainda o seu número de associados. Posso ter a satisfação de dizer que, no círculo privado em que ainda se acha, faz proporcionalmente muito bem, e tendo a esperança que, ao chegar o momento de a expandir, ela produzirá frutas mais abundantes. É o meu mais vivo desejo. O ano passado, por ocasião do 1º aniversário do nosso espírito protetor, me dizia em seu profundo e majestoso laconismo: semeaste a boa semente, eu te abençoo. Este ano, me disse, para o ano que vai começar, eis a máxima, com Deus e para Deus. O ano passado foi uma recompensa para o que passou. Este ano é um encorajamento para o futuro. Assim, preparei-me este ano para empregar meios mais diretos para agir sobre a opinião pública. Para começar, a tradução da vossa excelente brochura não terá deixado de preparar o terreno. Em seguida, pensei na publicação de um jornal em alemão, com meio mais seguro de apressar os resultados. Não me faltará o material, sobretudo se permitirdes, por vezes, recorrer aos tesouros encerrados na vossa revista, onde sempre, bem entendido, tomarei como dever sagrado indicar a fonte das passagens e artigos que tiver traduzido. Enfim, para coroar a obra, desejo pôr ao alcance dos alemães o vosso precioso e indispensável Livro dos Espíritos. Assim, pois, Senhor, sem temer vos importunar, pois estou persuadido de que todo pensamento do bem corresponde ao vosso próprio pensamento, venho pedir-vos que, se ninguém ainda obteve o favor, que me permitais traduzi-lo em língua alemã. Acabo de vos expor, Senhor, os projetos que medito para, entre nós, dar um impulso maior à propagação do Espiritismo. Ousarei dirigir-me à vossa benévola experiência para receber alguns salutares avisos que, tende certeza, Senhor, terão grande peso na decisão que eu tomar. Recebei, Senhor, etc. C. Deleuze. Esta carta foi acompanhada do seguinte diploma: Sociedade Espírita Dita da Caridade de Viena, Áustria. Sessão de aniversário, 18 de maio de 1862. Em nome de Deus Todo-Poderoso e sob a proteção do Espírito Divino,
A Sociedade Espírita de Viena, querendo por ocasião de seu 2º aniversário testemunhar a sua primogênita de Paris, na pessoa de seu digno e corajoso presidente, a deferência e o reconhecimento que lhe inspiram seus constantes esforços e seus preciosos trabalhos pela santa causa do Espiritismo, e a vitória da Fraternidade Universal por proposta de seu presidente e com a aprovação de seus conselheiros, nomeou por aclamação o Sr. Allan Kardec, presidente da Sociedade Espírita de Paris, com o título de Presidente de Honra da Sociedade Espírita, dita da Caridade de Viena, Áustria. Viena, 19 de maio de 1862. O presidente, C. Deleuze. Devido a insistentes pedidos, sentimos-nos no dever de publicar textualmente as 2 peças acima, como testemunho de nossa profunda gratidão pela honra que nos fazem os irmãos espíritas de Viena. Honra que estávamos longe de esperar e porque nela vemos não uma homenagem à nossa pessoa, mas aos princípios regeneradores do Espiritismo. É uma nova prova do crédito que adquirem tanto no estrangeiro quanto na França. Pondo de lado o que as cartas têm de lisonjeiro, para nós, o que nos causa viva satisfação é ver a finalidade eminentemente séria, religiosa e humanitária que se propõe a Sociedade Espírita de Viena, a qual, ao nosso concurso e à nossa dedicação, não poderão faltar. Outro tanto diremos das sociedades que se formam em vários pontos e que, sem restrições, aceitam os princípios de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Entre as que se organizaram ultimamente, devemos citar a Sociedade Africana de Estudos Espíritas, de Constantina, que resolveu colocar-se sob o nosso patrocínio, e o da Sociedade de Paris, e que já conta uns 40 membros. Teremos ocasião de o recordar com mais detalhes. À vista desse movimento geral e do incessante crescimento da opinião pública, os adversários do Espiritismo compreenderão, enfim, que todo esforço para o deter será inútil e que o que melhor há para fazer é o aceitar, considerando-o de agora em diante como um fato consumado. A arma do ridículo esgotou-se em vãos esforços e, pois, tornou-se impotente. A doutrina do diabo, que buscam restaurar neste momento com uma espécie de encarniçamento, será mais feliz? A resposta está, por completo, no efeito que produz. Causa riso. Para dar resultado, fora preciso que dela estivessem convictos os que a propagam. Ora, podemos afirmar com segurança que, em seu número, muitos não o acreditam absolutamente. É um último golpe cujo resultado será apressar a propagação das ideias novas, a princípio porque as torna conhecidas, despertando a curiosidade. Depois, porque prova a penúria de argumentos realmente sérios. Princípio vital das sociedades espíritas. Senhor, na revista de abril de 1862, vejo uma comunicação assinada por Gerard de Codenberg, na qual a seguinte passagem: Não vos preocupeis com os irmãos que se afastam de vossas crenças. Ao contrário, fazei de modo que não mais se misturem no rebanho dos verdadeiros crentes, pois são ovelhas sarnentas e vos deveis guardar contra o contágio. A respeito das ovelhas sarmentas, achei tal maneira de ver pouco cristã, ainda menos espírita e completamente fora dessa caridade
para com todos que pregam os espíritas. Não ter preocupação com os irmãos que se afastam e guardar-se contra o seu contágio não é o meio de os reconquistar. Parece-me que, até o presente, nossos bons guias espirituais têm mostrado mais mansuetude. Esse, Gerhard de Codenberg, será um bom espírito? Se é ele, eu o duvido. Perdoai-me essa espécie de controle que acabo de fazer, mas há um objetivo sério. Uma de minhas amigas, espírita noviça, acaba de percorrer aquele fascículo e parou nessas poucas linhas, não encontrando a caridade que até agora observou nas comunicações. A respeito, consultou o meu guia e eis o que ele me respondeu. Não, minha filha, um espírito elevado não se serve de tais expressões. Deixai aos espíritos encarnados a aspereza da linguagem e reconheceis sempre o valor das comunicações pelo valor das palavras e, sobretudo, pelo valor dos pensamentos. Segue-se uma comunicação de um espírito que se supõe ter tomado o lugar de Gerhard de Codenberg. Onde está a verdade? Somente vós podeis sabê-lo. Recebei, etc. E Collignon. Resposta. Em Gerhard de Codenberg, nada prova que seja um espírito muito avançado. A obra que publicou sob o império de evidente obsessão e com o que ele mesmo concorda o demonstra de sobra. Por pouco evoluído que fosse, um espírito não poderia enganar-se a tal ponto quanto ao valor das revelações que obteve em vida, como médium, nem aceitar como sublimes coisas evidentemente absurdas. Segue-se que seja um mau espírito? Certamente não. Em vida, sua linguagem e sua conduta, depois da morte, são a prova. Está na categoria numerosa dos espíritos inteligentes, bons, mas não suficientemente elevados para dominarem os espíritos obsessores que dele abusaram, pois não o soube reconhecer. Isto no que concerne o espírito. A questão não é saber se é mais ou menos adiantado, mas se o conselho que dá é bom ou mau. Ora, mantenho que não há reunião espírita séria sem homogeneidade. Por toda parte, onde houver divergência de opinião, há a tendência para fazer prevalecer a sua, o desejo de impor suas ideias ou sua vontade. Daí as discussões, as dissensões, depois a dissolução. Isto é inevitável e acontece em todas as sociedades, seja qual for o objetivo, onde cada um quer marchar por vias diferentes. O que é necessário nas outras reuniões, ainda mais o é nas reuniões espíritas sérias, nas quais a primeira condição é a calma e o recolhimento, impossíveis com discussões que fazem perder tempo em coisas inúteis. É então que os bons espíritos se vão, deixando o campo livre aos espíritos perturbadores. Eis porque os pequenos grupos são preferíveis. A homogeneidade de princípios, de gostos, de caráter e de hábitos, condição essencial da boa harmonia. Aí é bem mais fácil de obter que nas grandes assembleias. O que Gerhard de Codenberg chama ovelhas sarmentas não são as pessoas que de boa fé procuram esclarecer-se quanto às dificuldades da ciência ou sobre aquilo que não compreendem, por uma discussão pacífica, moderada e comedida. Mas as que vêm com ideia pré-concebida de oposição sistemática, que a torto e a direito levantam discussões inoportunas de natureza a perturbarem os trabalhos. Quando o espírito diz que é preciso afastá-las, tem razão,
porque a existência da reunião está ligada a isto. Ainda tem razão de dizer que não se devem preocupar porque a sua posição pessoal, se falsa, não impedirá que prevaleça a verdade. O sentido dessa expressão é que não deve causar inquietação à sua posição. Em segundo lugar, se aquele que tem uma diferente maneira de ver a considera melhor que a dos outros, se o satisfaz se nela se obstina, por que o contraria? O Espiritismo não se impõe. Deve ser aceito livremente e de boa vontade. Não vê nenhuma conversão por constrangimento. Aliás, a experiência lá está para provar que não é insistindo que lhe farão mudar de opinião. Com aquele que de boa fé procura a luz, é todo devotamento. Nada se deve poupar. É de zelo bem empregado e frutuoso. Com aquele que não a quer ou que pensa tê-la, é perder tempo e semear sobre a rocha. A expressão nenhuma preocupação, então, pode ser entendida nesse sentido que nem se deve atormentá-lo, nem violentar as suas convicções. Agir assim não é faltar à caridade. Esperam trazê-lo a ideias mais sãs? Que o façam em particular pela persuasão, vá. Mas, se deve ser uma causa de perturbação para a reunião, conservá-lo não seria dar-lhe provas de caridade, pois que isso nada lhe adiantava, enquanto seria uma falta para com os outros. O espírito de Gerhard de Codenberg diz claramente, e talvez um pouco cruamente, a sua opinião, sem preocupações oratórias, sem dúvida, contando com o bom senso daqueles a quem se dirige para a mitigar na aplicação, observando o que prescrevem, ao mesmo tempo, a urbanidade e as conveniências. Mas, salvo a forma da linguagem, o fundo do pensamento é idêntico ao que se acha na comunicação referida a seguir sob o título O Espiritismo Filosófico, recebida pela mesma pessoa que levantou a questão. Aí lê-se o seguinte: examinai bem em vosso redor se não há falsos irmãos, curiosos, incrédulos. Se os encontrardes, rogai-lhes com doçura, com caridade, que se retirem. Se resistirem, contentai-vos com orar com fervor, para que o Senhor os esclareça, e de outra vez não os admitais em vossos trabalhos. Não recebais em vosso meio senão os homens simples, que querem buscar a verdade e o progresso. Isto é, em outros termos, desembaraçar-se polidamente dos que vos entravam. Nas reuniões livres, onde se é livre de receber quem se quer, isto é mais fácil que nas sociedades constituídas, onde os sócios são ligados e têm voz no capítulo. Assim, nunca seriam tomadas bastantes precauções se não quiser ser contrariado. O sistema dos associados livres, adotado pela Sociedade de Paris, é o mais próprio a prevenir os inconvenientes, pois só admite os candidatos a título provisório e sem voz ativa nos negócios da sociedade, durante um período que permite se observe o seu zelo, sua dedicação e seu espírito de conciliação. O essencial é formar um núcleo de fundadores titulares, unidos por uma perfeita comunidade de vistas, de opiniões e de sentimentos, e estabelecer regras precisas às quais forçosamente deverão submeter-se aqueles que, mais tarde, quiserem aí se reunir. A respeito, recomendamos o regulamento da Sociedade de Paris e as instruções que demos a tal respeito. Nosso mais caro desejo
é o de ver reinarem a união e a harmonia entre os grupos e associados que se formam de todos os lados. É por isso que consideramos sempre um dever ajudar com conselhos de nossas experiências os que julgarem um dever de os aproveitar. No momento, limitamos a dizer: sem homogeneidade, não há união simpática entre os sócios, não há relações afetuosas. Sem união, não há estabilidade. Sem estabilidade, não há calma. Sem calma, não há trabalho sério. De onde concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda sociedade ou reunião espírita. É o que diz com razão Gerard de Goldenberg e Bernardin. Quanto ao espírito que foi tomado como substituto do primeiro, sua comunicação tem todos os caracteres de comunicação apócrifa. Ensinos e dissertações espíritas. O Espiritismo Filosófico. Bordeaux, 4 de abril de 1862. Médium Senhora Collignon. Meus amigos, falamos do Espiritismo do ponto de vista religioso. Agora que está bem estabelecido que ele não é uma religião nova, mas a consagração dessa religião universal, cujas bases lançou Cristo e que hoje vem estabelecer o coroamento, vamos encarar o Espiritismo do ponto de vista moral e filosófico. Para começar, expliquemo-nos quanto ao exato sentido do vocábulo filosofia. A filosofia não é a negação das leis estabelecidas pela divindade da religião. Longe disto. A filosofia é a busca do que é sábio, do que é o mais exatamente razoável. E o que pode ser mais sábio, mais razoável que o amor e o reconhecimento que se deve ao seu Criador e, consequentemente, o culto, seja qual for, que pode servir para lhe provar esse reconhecimento e esse amor? A religião e tudo quanto a ela vos pode levar é, pois, uma filosofia, porque é uma sabedoria do homem, que a ela se submete com alegria e docilidade. Isto posto, vejamos o que podeis tirar do Espiritismo, posto em prática seriamente. Qual o fim para onde tendem os homens, em qualquer posição que se achem? O melhoramento de sua posição presente. Ora, para o corrigir, correm para todos os lados, extraviam-se na maior parte, porque, enceguecidos pelo orgulho, arrastados pela ambição, não veem a rota única que pode conduzir a esse melhoramento. Buscam-na na satisfação de seu orgulho, de seus instintos brutais, de sua ambição, ao passo que não podem achá-la senão no amor e na submissão devidos ao Criador. O Espiritismo vem, pois, dizer aos homens: deixai esses caminhos tenebrosos, cheios de precipícios, cercados de espinhos, e urzes e entrai no caminho que leva à felicidade que sonhais. Sede prudentes, para serdes felizes. Compreendei, meus amigos, que para os homens os bens da terra não passam de emboscadas que devem evitar. São os escolhos de que devem afastar-se. Eis porque o Senhor, enfim, permitiu que se vos deixasse ver a luz do farol que vos conduzirá ao porto. As dores e os males que sofreis com impaciência e revolta são o ferro em brasa que o cirurgião aplica sobre a ferida aberta, para que a gangrena não perca todo o corpo. Vosso corpo, meus amigos, que é para o espírito, que deve ele salvar, que deve preservar do contágio, que deve cicatrizar por todos os meios possíveis, senão a chaga que rói o espírito?
A enfermidade que o entrava e o impede de lançar-se radioso para o seu Criador? Voltai sempre os olhos para este pensamento filosófico. Isto é cheio de sabedoria. Somos uma essência criada pura, mas decaída. Pertencemos a uma pátria onde tudo é pureza. Culpados fomos, exilados por algum tempo, mas só por algum tempo. Empreguemos, pois, todas as forças, todas as nossas energias em diminuir o tempo do exílio. Esforcemo-nos por todos os meios que o Senhor pôs à nossa disposição para reconquistar essa pátria perdida e abreviar o tempo de ausência. Ver número de janeiro de 1862, Doutrina dos Anjos Decaídos. Compreendei que vossa sorte futura está em vossas mãos, que a depuração das provas depende inteiramente de vós, que o mártir tem sempre direito à palma e que para ser mártir não se trata de ir, como os primeiros cristãos, ser pasto das feras. Sede mártires de vós mesmos, quebrai, destruí em vós próprios todos os instintos carnais que se revoltam contra o espírito. Estudai com cuidado as vossas inclinações, os vossos gostos, as vossas ideias. Desconfiai de tudo quanto a vossa consciência reprova. Por mais baixo que ela vos fale, porque pode às vezes ser repelida, por mais baixo que ela vos fale, essa voz do vosso protetor vos dirá que eviteis aquilo que vos pode prejudicar. Em todas as ocasiões, a voz do vosso anjo de guarda vos falou, mas quantos ficaram surdos? Hoje, meus amigos, o Espiritismo vem explicar-vos a causa dessa voz íntima. Positivamente, vos vem dizer, mostrar, fazer tocar com o dedo aquilo que podeis esperar se a escutardes docilmente, o que deveis temer se a rejeitardes. Eis, meus amigos, para o homem em geral, o lado filosófico. A vós cabe salvar-vos a vós mesmos. Meus filhos, não procureis, como fazem os ignorantes, distrações materiais, satisfação à curiosidade. Não vades, sob o menor pretexto, chamar a vós espíritos dos quais não tendes a menor necessidade. Contentai-vos com vos entregardes sempre aos cuidados e o amor de vossos guias espirituais. Eles jamais vos faltarão. Quando reunidos num objetivo comum, o melhoramento da vossa humanidade, elevai o coração ao Senhor. Que seja para lhe pedir suas bênçãos e a assistência dos bons espíritos aos quais vos confiou. Examinai bem em redor de vós, se não há falsos irmãos, curiosos incrédulos. Se os encontrardes, rogai-lhes com doçura, com caridade, que se retirem. Se resistirem, contentai-vos com orar com fervor para que o Senhor os esclareça e, de outra vez, não os admitais em vossos trabalhos. Não recebais em vosso meio, senão os homens simples, que querem buscar a verdade e o progresso. Quando tiverdes certos de vossos irmãos que se acham reunidos em presença do Senhor, chamai os vossos guias e pedi-lhe instruções. Eles vô-las darão sempre, proporcionadas às vossas necessidades e à vossa inteligência. Mas não busqueis satisfazer a curiosidade da maioria dos que pedem invocações. Quase todos saem menos convencidos e mais inclinados à zombaria. Aqueles que desejam evocar os parentes e amigos não o façam jamais, senão com o objetivo de utilidade e de caridade.
É um ato sério, muito sério, chamar os espíritos que erram em redor de vós. Se não trouxerdes a fé e o recolhimento, enganar-vos-ão e vos farão cair em erros profundos e vos arrastarão por vezes em quedas terríveis. Meus amigos, não esqueçais, pois, que o Espiritismo, sob o ponto de vista religioso, é apenas a confirmação do cristianismo, porque este entra inteirinho nestas palavras: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sob o ponto de vista filosófico, é a linha de conduta reta e sábia que vos deve conduzir à felicidade que todos ambicionais. A esta linha vos é traçada partindo de um ponto seguro, demonstrado, a imortalidade da alma para chegar a outro ponto que ninguém pode negar, Deus. Eis, meus amigos, o que vos tenho a dizer por hoje. Em breve continuaremos as nossas conversas íntimas. Bernardin. Observação. Esta comunicação faz parte de uma série editada sob o mesmo título, O Espiritismo para Todos, marcadas todas elas por um cunho de profundeza e simplicidade paternal. Como nem todas podem ser publicadas na revista, farão parte das coleções especiais que preparamos. Algumas delas nos são dirigidas por outros médiuns de Bordeaux e de outras cidades. Mas essas publicações serão tanto mais úteis quanto feitas com ordem e método, e tanto mais produziriam um efeito contrário quanto mais fossem sem discernimento e sem escolha. Há comunicações que são excelentes para a intimidade, mas que não teriam propósito se tornadas públicas. Outras, para serem compreendidas e não darem lugar a falsas interpretações, necessitam de comentários e de desenvolvimentos. Nas comunicações, muitas vezes, é preciso fazer a parte da opinião pessoal do espírito que fala, e que, se não for muito adiantado, pode formar dos homens e das coisas ideias e sistemas não muito justos. Publicadas sem corretivo, essas ideias falsas só descrédito lançarão sobre o Espiritismo. Fornecer armas aos seus inimigos e semear a dúvida e a incerteza entre os noviços. Com os comentários e as explicações dadas a propósito, o próprio mal por vezes se torne instrutivo. Sem isto, poderiam responsabilizar a doutrina por todas as utopias lançadas por certos espíritos mais orgulhosos que lógicos. Se o espiritismo pudesse ser retardado em sua marcha, não o seria pelos ataques abertos de seus inimigos declarados, mas pelo zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Não se trata, pois, de fazer coleções indigestas, onde tudo se acha amontoado, sem ordem e cujo menor inconveniente seria enfastiar o leitor. É preciso evitar com cuidado tudo quanto possa falsear a opinião sobre o Espiritismo. Ora, tudo isso exige um trabalho que justifica a demora de tais publicações. Um espírita apócrifo na Rússia. O príncipe D.K. nos manda da Rússia um prospecto em russo, começando por esta frase: O Bon René, célebre mágico magnetizador, membro da Sociedade Espírita de Paris, terá a honra de dar, como foi anunciado, um sarau fantástico no teatro desta cidade a 17 de abril de 1862. Segue uma longa lista das escamoteações que o dito René se propõe fazer. Pensamos que o bom senso de numerosos adeptos do espiritismo na Rússia terá feito justiça a essa grosseira impostura. A Sociedade Espírita de Paris não conhece esse indivíduo que na França teria trazido aos tribunais por se atribuir
uma falsa qualidade. Allan Kardec.